Olá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius. Eu sou professor de radioterapia de vocês. E nós vamos iniciar mais uma aula nossa prática de radioterapia. Vou abrir o nosso material aqui. Então, nossa aula de tecnologia, em radioterapia. Como eu me apresentei, meu nome é Marcos Vinícius. Eu sou tecnólogo em radiologia e especialista em radiologia industrial. E hoje eu irei ministrar a matéria, nossa aula prática, de radioterapia. Então, uma das questões muito importantes da radioterapia é que ela já é uma tecnologia que não é nova. Ela já existe, já tem algum tempo, no nosso mercado. E assim como as outras áreas da imagem, ela também foi evoluindo com o passar do tempo. Então, ela teve essa evolução. Antes a gente utilizava o Césio 137 e depois nós passamos a fazer o quê? A utilizar o cobalto 60 e hoje, na maioria das vezes, nós estamos utilizando aceleradores nucleares. Então, aqui no caso da radioterapia, antes ela era junto, ela era junta com a medicina nuclear. Com o passar do tempo, ela se desmembrou, ela se tornou uma especialidade só, um centro clínico só para radioterapia, um tratamento específico praticamente para a oncologia, para a área da oncologia. E esta a especialidade, ela, como eu disse para vocês, ela serve para tratar, mas ela também muitas das vezes ela alivia pacientes que estão sentindo dores em doenças específicas dos ossos, né? E aqui no caso da radioterapia, que é importante porque é uma equipe multidisciplinar que vai ser composta por médicos, por físicos, vai ser composta também por tecnólogos, por enfermeiros, dosimetristas, dependendo do centro, e também por psicólogos, porque o meu paciente agora vai estar um paciente em uma situação, como que eu digo para vocês, uma situação um pouco delicada. Então é muito importante que este paciente ele tenha um tratamento psicológico, tenha naquele centro para ele comunicar, para informar, até mesmo como ele vai lidar com as reações adversas que pode ocorrer. Então isso é muito importante, né? Vamos então lá. Como que serão essas aulas, professora? As nossas aulas práticas, elas serão ministradas, com artigos científicos, estudos de caso, resoluções de questões de concurso, IENAD, técnicas de posicionamento radioterápico, e os tipos de aparelhos radioterápicos que a gente vai utilizar, as novas tecnologias, todas essas questões aí nós vamos estar utilizando. Artigo científico. Uma das questões importantes que eu gosto do artigo científico é porque ele vai instigar o meu discente àquele espírito de cientista. Então, é muito importante que a gente trabalhe, sim, os artigos científicos para ele ter essa visão. Se ele vai sair da instituição, ele vai pesquisar, o que, que ele vai fazer. Então, isso é muito importante, o meu estudante ele estar preparado para essas questões. Estudos de caso. Estudo de caso é uma forma muito importante, porque a gente vai ver alguns tipos de oncologias diferentes, de patologias. Nós vamos dar uma forma de desbruçar sobre o leito e a gente entender o que aquele paciente está passando, quais que foram as formas de tratamento, qual que é a forma de tratamento mais, digamos que ideal para ele, para aquela doença e tal. Então, isso é muito importante, a gente ter essa noção. Eu digo que é uma forma diferente que estão sendo utilizada no ensino há alguns anos, para a gente tratar, para a gente utilizar dentro da área da radioterapia.
Questões de concurso. Poxa, muitas das vezes a gente sai da faculdade, né? A gente, meu Deus, não sei para onde que eu vou, o que que eu vou fazer. Então, isso é muito importante nas questões de a gente, porque aparece oportunidades de concurso e a gente, putz, professor, não sei que faço, não faço concurso, como que eu faço e tal. Então, o que eu quero abrir para vocês é porque vocês vão ter um campo muito grande de, por mais que muitas das vezes as pessoas falam, não está deixando de ter concurso. Não, acredito sim que vai ter concurso. A EBSERH lança concurso direto, de 2 em 2 anos, agora devido à pandemia que lançou. Então, isso vai acumular mais. Né? Quando passar essa pandemia, o que vai ter de concurso? Então, eu quero prepará-los para esses concursos. Então, vou passar por questões de concurso, não só da radioterapia, mas como vocês já estão avançados no curso, a gente aproveita e vai dar uma, como que eu digo para vocês, nós vamos dar uma revisada e nós vamos aprender como responder essas questões, quais esses macetes que eu devo ter para entender. Entenderam? Vamos lá, então. Técnicas de posicionamento radioterápico e tipos de aparelho radioterápico, as novas tecnologias que estão surgindo, porque nós, tecnólogos, que iremos manusear. Então, é muito importante que nós saibamos fazer essas identificações desses tipos de aparelho. Agora eu coloquei, já vamos começar com as questões de concurso, agora, para a gente ter essa noção. Então, vamos lá. A banca é a OCP. Essa banca, eu tenho um carinho especial pela banca OCP, porque a banca OCP ela tem pego muitas provas da EBSERH, né, Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar, que está tomando de conta dos hospitais universitários. Então, está sendo muito importante a gente frisar nessa banca e a gente pegar muitas questões delas. Hoje, as nossas questões praticamente serão da OCP e eu vou mostrar para vocês qual é a forma da gente responder as questões. E vamos lá. Questão 28. Sobre o posicionamento dos pacientes no tratamento de radioterapia, assinale a alternativa correta. A precisão na reprodutibilidade do posicionamento do paciente não interfere no sucesso do tratamento radioterápico. Gente, é claro que vai interferir. Então, é muito importante que o posicionamento seja preciso. A questão de posicionamento não só na radioterapia, como em qualquer outra área, é muito importante que nós, profissionais, posicionamos de forma correta. Então, se a precisão, se eu reproduzir de forma incorreta, vai atrapalhar sim o meu tratamento. Então, a gente tem que prestar muita atenção também nessa palavra aqui, nesse advérbio de negação. O advérbio de negação, numa questão de concurso, a gente se liga a alerta, tá bom? Então, essa questão A está errada. Letra B, a imobilização e o posicionamento do paciente nunca interfere na localização de campos de radiação. Gente, é muito importante a gente ficar de olho nos advérbios que aparecem na frase. Esse advérbio de tempo, ele nunca interfere na localização? Claro que ele interfere. É muito importante se eu vou tratar um tumor naquele determinado local, eu preciso que seja posicionado de forma correta para eu fazer aquele tratamento naquele local específico, naquele câncer, para atingir. Então, é muito importante, sim, uma imobilização e posicionamento correto. O paciente deve ser posicionado de forma a estar confortável e relaxado durante o tratamento. Sim, essa é a questão certa, a letra C. A gente está tratando, como eu disse para vocês, pacientes oncológicos. Então, o meu paciente oncológico, ele vai estar mais sensíveis à radiação, mais sensíveis à doença, pode ser que esteja se sentindo dor. Então, é bom que ele esteja confortável, tá? Porque ele vai ficar durante um determinado tempo naquela mesa. Então, isso é uma questão certa, bem tranquila. Letra D, a alternativa, né? Os dispositivos utilizados de mobilização do paciente sempre interferem no plano de tratamento por atenuar o feixe de radiação. Essa questão está incorreta. Toma cuidado com esse pronome, tá bom? Ele não é sempre.
Pode ser que interfira, mas não, a questão está errada. Dispositivos de mobilização do paciente. Nunca, ó, o advérbio nunca aqui de novo de tempo, são confeccionados dentro do próprio serviço de radioterapia. Eles devem, né? Resposta letra C. Os valores padronizados para exames rotineiros devem ser apresentados obrigatoriamente em tabelas de exposição. Sim, questão correta. Eles devem realmente ser apresentados, viu, gente, de forma rotineira mesmo, tá bom? Os colimadores dos equipamentos de raio-x, eles devem ser abertos sobre uma extensão de filme para aumentar a dose de radiação do paciente? Incorreto, né, meus queridos? Os colimadores, eles devem fazer o quê? Os colimadores de equipamentos, eles devem ser fechados de acordo que para eu realizar o meu exame. Então, se eu fizer isso, né, ele vai, a questão está errada. Vai tomar mais dose de radiação. Quanto maior o tamanho do campo de radiação, maior a quantidade de radiação espalhada. Correto? Até aí sim. Que chega ao paciente e menor o contraste da imagem para o mesmo KV e MAE. A Ciro está aqui. Perdão, gente. E menor o contraste na imagem para o mesmo KV e MAS. Quanto mais eu abrir a minha colimação, o meu contraste vai fazer o quê? Vai diminuir. Quanto mais fechar a minha colimação, meu contraste aumenta. Tá bom? A questão está certinha. Acerca da conduta ética do meu técnico em radiologia. Vamos prestar atenção nessa questão muito boa. Julgue os itens subsecutivos. Em caso de não haver um médico, radiologista ou cirurgião dentista presente no serviço, o técnico ou tecnólogo pode realizar exposições médicas ou odontológicas, sem a prescrição do exame por um médico e cirurgião dentista, desde que fique em real necessidade, desde que fique evidente a real necessidade do exame. Gente, essa questão está incorreta. Além de entrar em contato com a questão da ética, nós vamos entrar também com uma questão aqui do princípio da justificação lá na radioproteção. O que justifica eu realizar aquele exame é o pedido médico. Então, essa questão está incorreta, isso não é função nossa. A gente só vai realizar um exame quando for solicitado pelo pedido médico, independente do caso que o paciente estiver. Então, isso é uma questão importante para a questão da nossa vida, porque muitas das vezes a gente está lá no nosso campo de trabalho, o paciente vira e fala assim para a gente, esse paciente tem tal pedido lá, do dente 38. Aí ele quer o quê? Ele vai querer, o paciente vai falar assim, eu estou sentindo o dente 18, o meu dente 28 também está doendo. Tem como você fazer para mim? Ele é meu amigo, então eu faço. A gente não pode. Fere o princípio da justificação e foge da nossa ética. Tá bom? Então, é uma questão muito importante e ela está errada. Compete ao técnico ou tecnólogo o registro de qualquer ocorrência relevante sobre as condições de operação e de segurança do equipamento, das manutenções e nos reparos. Sim, nós somos responsáveis pelo meu aparelho, então se acontecer algum problema, alguma questão, a gente tem que informar o nosso superior e a gente fazer esse registro assim, de qual que é o problema que ocorreu. Tá bom? Então, questão certa. Gente, então a respeito das questões, estão ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, que a gente vai solucioná-la da melhor forma possível, ou com o professor Márcio. Tá bom? Vamos seguir agora para a nossa aula. Apesar que a gente já começou. Vamos lá, para outra parte da nossa aula. Então, o papel do tecnólogo em radioterapia. Então, hoje a gente precisa de saber qual que é a função. Porque eu disse para vocês que a gente vai ter a área da radioterapia, ela é uma área que, como que eu digo para vocês, é uma área que tem várias profissões ligadas. Então, é muito importante que eu saiba qual que é a minha função. Qual que é a função
do tecnólogo em radioterapia. O que que ele vai fazer? Então, nós vamos verificar isso agora nessa aula, passar qual que é a nossa função, o que que eu posso, o que que eu não posso fazer, tá bom? Como eu disse para vocês, ela é uma equipe multidisciplinar, que vai ser composta por médicos, físicos, médicos, médico radioterapeuta, né? O dosimetrista, o tecnólogo, o enfermeiro, o psicólogo, tá bom? Então, nós vamos ser toda uma equipe, cada um a sua função. Em termos gerais, ele tem uma missão de ajudar o radioterapeuta, ajudar aquele médico e o físico a efetuar um tratamento, né, dos pacientes e registrar todos os dados importantes que a gente tiver. Então, é muito importante que você registre todas as situações, todas as informações e você auxilie com o seu conhecimento. Ele também vai fazer preparar moldes e blindagens a partir de simulação de tratamento. Então, eu vou simular meu tratamento lá, começando lá com a tomografia, eu vou visualizar toda essa questão. Perdão. Então, é muito importante que eu saiba, que eu tenha esses conhecimentos para eu realizar a manusear os moldes. Ele deve, né, aplicar com segurança, com supervisão, o tratamento prescrito que o radioterapeuta prescreveu e que foi planejado pelo físico. Por exemplo, se eu utilizei um cobalto 60, qual que é o tempo que eu vou ficar, qual que é o tempo que eu vou ficar exposto à radiação? Eu vou expor o meu paciente. Então, isso tudo vai ser calculado pelo físico. Identificar o paciente à ficha técnica respectiva, meus queridos, é muito importante. Porque muitas das vezes, na correria do dia a dia, acaba que algum profissional ele acaba chamando um paciente errado, ou ali naquela correria, ou ele está disperso, ele acaba errando sobre, como que eu digo para vocês? Por exemplo, chama o paciente A, ele tem que realizar um exame do braço. O paciente B, ele tem que realizar um exame do punho. E aí você chama errado e acaba trocando os exames. Então, isso aí é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, né? E nós façamos de maneira correta, porque aqui a gente não pode ter erro. Não pode na radioterapia. Tá bom? Verificar e conferir o diagnóstico e a clareza da prescrição, dados da ficha técnica. Então, como isso que eu disse para vocês, a gente tem que ter, para seguir com prescrição, com clareza, verificar se tiver alguma dúvida, chega no físico, chega no médico e pergunte, tá bom? Explicar ao paciente as formas de comunicação e os procedimentos a serem seguidos em casos de emergência durante o tratamento. Então, informa para o paciente, olha, você vai me chamar dessa forma, vai sinalizar dessa forma, eu estou aqui do outro lado, deixa ele confortável. Então, é muito importante eu passar todas essas informações para o meu paciente, tá bom? Reforçar os conselhos médicos aos pacientes quanto posição, reação do tratamento, os cuidados. O médico vai passar que aquela região, dependendo da área, dependendo da seção, ela vai ficar uma região mais escura, né? Vai dar uma radiodermite. A pele, ela muda a sua coloração e a sua textura, ficando um pouco mais escura. Então, o paciente, às vezes, assusta quando finaliza aquela sessão. Então, antes disso, é bom você reafirmar, o médico passou isso para você fazer isso. Então, isso é muito importante a gente passar esse tipo de informações para o meu paciente, para ele estar ciente dessas questões. Entenderam? Preparar a sala. É função nossa preparar a sala. Independente se é radioterapia, se é medicina nuclear, nós que iremos preparar a sala de tratamento, o equipamento para atender as prescrições do planejamento, principalmente enquanto tamanho do campo, qual que vai ser a distância do campo, a orientação do meu feixe vai ficar naquele determinado lugar, olhando ali os lasers que vão estar ali nas salas, que geralmente são 3, o tempo e dose de monitor prescrita que o físico prescreveu, uso de dispositivos de mobilização de máscara, uso de dispositivos de blindagem, de chumbos, de blocos, uso de bandejas aparadoras de blindagem, uso de filtros modificados. Então, tudo isso tem que estar preparado,
tá bom? Então, isso é muito importante, a gente seguir todas essas recomendações, a gente deixar tudo preparado para ter uma agilidade quando eu for realizar o meu exame de radioterapia. Então, colocar correta e seguro o paciente na mesa de tratamento, dando uma atenção especial a posicionamento e mobilização. Gente, isto é uma questão que a gente tem que ter e tomar cuidado com toda e qualquer área da radiologia. Entendeu? Como eu disse para vocês, a noção de posicionamento é algo que é importante para nós em todas as nossas áreas da radiologia. Entenderam? A gente saber posicionar e mobilizar da forma correta, manter as marcas das tatuagens do meu paciente para deixar a digna naquele local, eu vou realizar o exame. Então, vão ser várias sessões, dependendo, chega até ser meses, entenderam? Localizar corretamente o campo de radiação na região a ser tratada, verificar diariamente o tempo de tratamento, a dose de monitor prescrito. Por isso é muito importante a gente ter os conhecimentos para a gente conversar com o físico e fazer todas essas verificações e analisar todas essas questões. Então, isso é muito importante que nós saibamos, utilizamos e colocamos em prática. Aplicar o tratamento prescrito na ficha, manter uma comunicação visual e audível com o meu paciente durante o tratamento. Porque nós não vamos ficar lá na sala tomando radiação. Nós vamos ficar fora da sala, na sala de comando. Então, na minha sala de comando, eu preciso de ter um microfone. Esse microfone está ok? Meu paciente está ouvindo? Eu consigo comunicar com ele corretamente? Faça um teste antes. Entendeu? Às vezes meu paciente dá uma crise de pânico, uma ansiedade, entendeu? Retirar o meu paciente da maca e da sala de tratamento quando a gente ocorreu o término do meu tratamento, terminou o tratamento, eu vou lá e retiro. Registrar diariamente o tratamento aplicado que está na ficha técnica, se é óbvio, né? O tecnólogo ele deve entender as diferentes formas de tratamento e de protocolo a ser utilizado. Ah, professor, mas eu só vou seguir e tal. Não. É importante que nós saibamos como que funciona, que nós temos que para a gente ter uma noção também de oncologia, de saber dos tipos de câncer que existe, todas essas questões. Calcular e verificar os tempos de radiação e as unidades monitoras na supervisão do físico médico, entendeu? Então, muito importante isso também, né? Que a gente verificar qual que é o tempo que vai ser utilizado. Eu lembro que uma determinada cidade, não vou falar o nome, uma paciente, ela foi fazer uma radioterapia das mamas e deixaram os profissionais e deixaram ela exposta à radiação a um determinado tempo elevado. O cálculo foi errado, ou não sei qual que é o erro que aconteceu, mas que a mulher perdeu a mama, né? A mama necrosou e tal, enfim. Então, eu estou dando só um exemplo para vocês terem cuidado com a questão da radioterapia, na questão do tempo, do cálculo, que é diferente, entendeu? Aqui é uma terapia, a gente não está realizando um exame. Colaborar na simulação e planejamento e preparação das fontes de bracterapia. Então, quando a gente for realizar a bracterapia, né, a gente tem que ajudar a colaborar nessa simulação quando tiver o planejamento, enfim. Observar reações ou eventos que não são usuais. A reação é uma crise epilética, por exemplo, não é uma reação eventual que vai causar, que vai gerar no paciente, não é uma reação alérgica, mas é um evento, o paciente deu uma parada cardíaca, então a gente tem que estar observando, visualizando como que eu vou reagir. Nós estamos trabalhando com pacientes, com pessoas que estão doentes, que, né, que podem ter várias reações. Então a gente, eu só tenho que estar preparado para esse tipo de reação para radioterapia. Não, a gente tem que estar preparado para todas essas questões. E neste caso a gente chama o radioterapeuta responsável. Seguir recomendações de radioproteção, gente. Isso aí não é só na radioterapia. Mais uma vez falando, isso aí na radiologia é muito importante.
né? A gente seguir as recomendações, que seja o físico, seja o supervisor de radioproteção que ele passou. Então, é muito importante, sim, a gente seguir essas recomendações que estão existentes na radioproteção para nossa proteção, né? Então, a gente não pode descuidar. A radioproteção, ela tem os seus princípios e nós temos que segui-los na ponta da risca aí. Manter a sala de tratamentos limpas. Professor, eu vou limpar o aparelho? Sim. Somos nós que temos o conhecimento, que dominamos o aparelho. Somos nós que vamos manipular o aparelho. O pessoal da limpeza, eles têm conhecimento da área que eles vão limpar, mas do aparelho eles não têm conhecimento. Muitos deles acreditam que todo... Não estou falando só eles, eu falo muitos pacientes, muitas pessoas acreditam que o aparelho de raio-x ele tem uma radiação, fonte de césio lá dentro. Só estou dando um exemplo, mas a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Com essas questões, porque somos nós que vamos limpar, que nós vamos ter o zelo, o cuidado. Então, a gente tem aquela higiene muito importante, porque vocês já observaram que muitas das vezes as pessoas vão olhar para o aparelho, ver que o aparelho está sujo, e ele não vai ver com bons olhos o profissional de radiologia. Entendeu? Poxa, comprei um aparelho caro, aparelhos de radiologia são caríssimos. Então, se o administrador da clínica, se o gerente, o dono da clínica, ele vê você cuidando de algo que não é seu, que é dele, você já ganha o profissional. Você realiza o exame bem feito. Você chega no teu horário, você limpa o aparelho está impecável. Então, isso é ótimo. Isso é um ponto positivo para você quando você estiver trabalhando lá na área. Cooperar com todo o pessoal para o funcionamento correto. Isso é tranquilo também. Comparecer aos cursos e seminários, meus queridos, isso é muito importante. Eu digo sempre para os meus alunos, para nós termos sempre participação em congressos, cursos. No momento de pandemia que nós estamos vivendo agora, a gente está tendo muitas lives, muitas aulas online que estão disponibilizadas para vocês, muitos certificados de graça. Então, não vamos perder essa oportunidade, vamos participar, vamos trabalhar aí nessa questão e sempre estar participando. Independente se você está na área ou não, se você é estudante ou não, e se a instituição solicita que você faça, tá bom? Então, sempre estar participando ali dentro, principalmente na área de medicina nuclear, radioterapia, sempre estamos tendo essas é, atualizações, conhecimentos gerais necessários sobre a oncologia, como eu disse para vocês, né, que a radioterapia é praticamente voltada para a oncologia, então é muito importante que a gente conheça sobre os tipos de câncer que existem, sobre as reações psicológicas dos meus pacientes frente à patologia, porque o meu paciente ele vai estar aqui sensível. Então, você vai ter aquela reação, uma crise de choro, você vai começar a chorar com ele? Não, você vai dar uma palavra amiga, um suporte, entendeu? Então, a gente tem que estar preparado porque esse paciente é um paciente diferente de outros, né? Noções de física radiológica, é muito importante da gente ter noção da física radiológica para nós comunicarmos com o físico sobre uma eventual dúvida, ou você dá um suporte, olha, eu acredito que dessa forma seria melhor. Se você tem esse conhecimento, essa bagagem e essa liberdade para conversar com o físico, isso é ótimo. Conhecimento sobre os efeitos da radiação e dos procedimentos de proteção radiológica, como eu disse para vocês, os 3 princípios: otimização, justificação, limite de dose. Então, é muito importante que você saiba para você seguir à risca essas questões aí também. Se proteger e proteger os demais colegas. Conhecimento do aparelho de radioterapia também é algo muito tranquilo, é algo que se mudou aquele tratamento, mudou aquele aparelho, que você aprenda com o application, tire suas dúvidas, todas essas questões se atualizem. Então, é muito importante para a gente ter um tratamento eficaz, um manuseio eficaz, correto. Né? Manter a sala de tratamento de máquinas limpas, como que eu disse para vocês. É, isso aqui, conhecimentos técnicos de tratamento,
e acessórios que permitam eventuais enganos no meu planejamento. Isso aí porque, por exemplo, se eu coloco um acessório lá errado, o imobilizador errado, e eu não sabia, vai ficar tudo errado, entendeu? Então é muito importante que a gente saiba, que a gente tenha essa noção. O conhecimento de anatomia, gente, é algo tão importante. Eu digo que é uma das matérias mais importantes da radiologia. Isso aqui também não é só para radioterapia. Como que eu vou posicionar um paciente se vem um pedido, por exemplo, é, da minha pelve, colocou fêmur, eu confundo fêmur com húmero, sei lá, e eu vou realizar esse exame. Então, isso vai dificultar para mim, para eu posicionar esse paciente, para eu ter um sucesso no meu exame. Então, o conhecimento partindo de você e você fazendo de forma correta, ensinando, orientando o meu paciente, é questão de sucesso dos meus exames. Tá bom? Conhecimentos básicos de enfermagem que permita para eu manusear, às vezes meu paciente está com aparelho, né? Então é importante eu saber. Isso aqui, principalmente quando a gente, nos casos de UTI, né? Não vou até fugir um pouco do tema, por exemplo, meu paciente às vezes está entubado, meu paciente às vezes está cheio de eletrodo, né? Então a gente às vezes não tem aquele conhecimento de enfermagem. As meninas da enfermagem, os enfermeiros também, eles já ficam grilados com a gente vai lá, bagunça, médico, vai realizar o exame. Então, isso é muito importante que nós saibamos realizar estes, entendamos que nós viemos entender sobre a questão da área da enfermagem, tá bom? Conhecimento sobre os efeitos colaterais do paciente durante o tratamento, como eu disse para vocês. Por exemplo, a pele do meu paciente deu radiodermite, ele está com queimadura, ele está desesperado. Então, você vai passar toda a informação, ele fica tranquilo, é normal que aconteça isso. Enfim, que você explica para ele que você passa todas as informações aqui um dia vai passar, é só você tampar a região, não se expor ao sol, tá bom? Beber muito líquido, muita água para hidratar a sua pele, é o que eu estou fazendo agora também. Que a pele do meu paciente vai estar ressecada. Conhecimentos de radiologia, isso é ótimo, porque muitas das vezes a gente vai ter que fazer o quê? Um exame antes, né, uma tomografia, fazer um planejamento. Então, é muito importante que nós saibamos. Então, vocês vão deixar o dono da clínica contratar um outro profissional para realizar, porque eu não sei fazer tomografia, eu não sei fazer posicionar, fazer radiologia convencional. Entendeu? Muito importante essas questões. As minhas referências não apareceram aqui. Então, meus queridos, é o que eu quero dizer para vocês, né, na nossa aula prática de hoje, sobre as funções do profissional da radioterapia, porque eu acredito que é algo muito importante para nós sabermos, para que nós saibamos se você se familiarizou, se você já está gostando dessa área, o que você vai fazer. Então, isso é muito importante para você até mesmo se especializar. É você ter esse conhecimento, você saber como que realiza. E as questões de concurso, sempre que possível, vou passar nas nossas aulas para a gente aprender, para a gente ter uma evolução, para a gente crescer. Isso é bom para vocês, né? Para vocês prepararem vocês para o futuro, tá bom? E conta comigo se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da aula ou alguma dúvida de questão de concurso que vocês não saibam, me mandam que perdão, eu vou ajudá-los a responder da melhor forma possível, tá bom? Quero deixar aqui meu muito obrigado, que vocês tenham um ótimo dia e um bom estudos, tá bom? Muito obrigado a todos e até mais.